dia 4 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa, e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos aqueles que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se. E os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Todos aqueles que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Lembrem-se disso os confins de toda a terra. Para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem, adorando, diante dele. Todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o pó o louvarão. Todos aqueles que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Para ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações, anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: Eis a obra que o Senhor realizou. Todos aqueles que vos buscam, hão de louvar-vos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés, e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas, ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos levam a refletir sobre a perseverança na fé, a confiança em Deus, e o poder transformador de seu amor. Contexto histórico e espiritual. A carta aos Hebreus foi escrita para encorajar cristãos que estavam desanimados diante das perseguições e desafios de viver a fé. O autor utiliza a imagem de uma corrida para ilustrar a vida cristã, comparando-a a uma competição que exige perseverança, foco e resistência. Essa mensagem era particularmente relevante para os primeiros cristãos, que enfrentavam perseguições severas e precisavam manter a fé diante de grandes tribulações. A exortação era clara. Não desistam, pois Cristo já venceu o maior desafio por nós. Para nós, essa passagem nos lembra que a vida cristã exige disciplina, perseverança, e a capacidade de nos desvencilhar de tudo o que nos impede de seguir firmemente o caminho de Cristo. O Evangelho nos apresenta 2 milagres interligados. A cura da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e a ressurreição da filha de Jairo. Ambas as histórias revelam a compaixão e o poder de Jesus, mas também destacam a importância da fé. Jairo, um líder da sinagoga, procura Jesus desesperado, acreditando que ele poderia curar sua filha à beira da morte. No caminho, surge a mulher que, na sua dor e exclusão social, pois, segundo a lei judaica, sua condição de hemorragia a tornava impura, ousa tocar o manto de Jesus. Ela acreditava que, com um simples toque, seria curada, e sua fé foi recompensada. Enquanto isso, chega a notícia de que a filha de Jairo havia morrido. No entanto, Jesus encoraja Jairo a não temer, mas continuar acreditando. Ele, então, vai à casa de Jairo, toma a mão da menina e a chama de volta à vida. No contexto histórico, esses milagres mostram que Jesus desafia as barreiras sociais, culturais e religiosas. Ele acolhe a fé de uma mulher marginalizada e se aproxima de uma família em luto, revelando que o poder de Deus não tem limites. Ligação entre os textos. A leitura de Hebreus nos chama a perseverar na corrida da vida cristã, enquanto o Evangelho nos mostra exemplos concretos de fé, em meio a situações extremas de sofrimento e desespero. Ambas as passagens nos ensinam que, mesmo diante de obstáculos, não podemos perder a confiança em Deus. Cristo é nosso modelo de perseverança, como nos ensina Hebreus, e também a fonte do poder e da vida, como demonstra o Evangelho. Sua presença nos encoraja a avançar, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. A aplicação das mensagens contidas nos textos, para os dias atuais. Primeiro, perseverar nas provações com fé. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Problemas de saúde, perdas, conflitos familiares ou desafios financeiros, dentre outros. A mensagem de hoje nos chama a não desistir. Devemos buscar Jesus com fé e confiar que Ele pode transformar qualquer situação, mesmo aquelas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Segundo, buscar o essencial e livrar-se dos pesos desnecessários. A carta aos Hebreus nos chama a nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Isso significa abandonar o pecado, mas também as preocupações excessivas, os ressentimentos, e o apego ao que é passageiro. Nos dias de hoje, isso pode significar dedicar mais tempo à oração, às boas obras e ao cuidado com o próximo, deixando de lado aquilo que nos afasta de Deus.
Terceiro, ser instrumento de fé e esperança no mundo. Somos chamados a ser presença de Cristo na vida das pessoas ao nosso redor. Um ato de solidariedade, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo ouvir alguém com paciência e empatia, podem ser formas de levar o amor de Deus a quem precisa. Exemplos práticos de como agir como cristão nos dias atuais. Acolher os marginalizados. Assim como Jesus acolheu a mulher que sofria de hemorragia, devemos nos aproximar de quem é excluído ou rejeitado em nossa sociedade. Isso pode ser feito visitando doentes, ajudando moradores de rua, ou simplesmente acolhendo alguém que se sente isolado. Confiar em Deus em momentos difíceis. Diante de um problema aparentemente sem solução, como desemprego ou doença, confie em Deus e busque força na oração. Lembre-se do exemplo de Jairo e da mulher. Eles colocaram sua fé em Jesus e receberam a graça necessária. Promover a paz e a esperança. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, seja um promotor da paz. Isso pode ser praticado em gestos simples, como resolver desentendimentos com diálogo, apoiar causas justas ou espalhar mensagens de esperança em suas redes sociais. Portanto, somos chamados a perseverar na corrida da vida cristã com os olhos fixos em Jesus, nosso modelo e sustento. Que a fé dos personagens do Evangelho inspire nossas vidas, e que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus, enfrentando as dificuldades com coragem e sendo sinais de esperança para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.